Estamos sempre em paz, aleluia, de glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Já vamos adiantar para a palavra. Apesar de ser feriado amanhã, tem alguns aqui que vai levantar 4 horas da manhã para ir trabalhar no café, amém? E que Deus possa abençoar, proteger vocês nesse trabalho, em nome de Jesus. Quero agradecer a irmã Ajuda, é isso mesmo? A irmã da Ajuda está conosco hoje, eu acho que é pela primeira vez, mas não, já viu outra vez? Ô, glória! Mas eu quero agradecer pela disponibilidade. Falei certo? Tão difícil, né? Disponibilidade, ó, falei legal, hein? Da irmã, fui lá na casa dela, ela já esteve na cozinha, quando veio a caravana missionária, colaborando lá na cozinha, né? Fui lá em cima da hora, passou todo visita em casa, só vou poder estar lá sábado e domingo, hoje tem visita. Daqui a pouco a mulher lá na cozinha, amém? Que Deus abençoe e recompensa ela poderosamente. Agradecer a Quinha também, que você está ajudando. A Vanusa que está aqui, que está lá na igreja dela. A Vanusa também precisa dessa. Todos aqueles que têm abraçado, né, essa parte. Eu quero puxar a orelha dos irmãos, né? Toda vez que vem uma caravana, eles sempre saem daqui 1h da tarde, né? Vai lá despedir os irmãos. Não custa você sair da tua casa. Irmãos, eles saem de Vitória. E não é de graça. Eles pagam para vir. Que caravana não vem de graça, não. Eles pagam para vir. Eles passaram aqui, ó, era de tarde, era de manhã e de tarde, de casa em casa, família em família. Eles estavam fazendo o que eu não estava e o que você também não está fazendo. Aí não custa, pelo menos na hora de ir embora, ir lá, né? Agradecer, abraçar, né? Pela presença deles. Vocês estão em falta com isso, hein? E outra coisa, quando a pessoa, a caravana vai embora, bom, eu não pude ajudar em nada, mas eu vou lá pelo menos ajudar a varrer a escola, porque a escola é grande. A gente lá não limpa só a sala onde ficar, não, tudo é limpo. Mas graças a Deus que os irmãos da caravana deixaram a sala, do jeito que eu entrei, que eu vi eles deixaram a sala do mesmo jeito, limparam os banheiros, e depois as irmãs lá da cozinha acabaram de fazer o restante. Mas, irmãos, vamos ser mais conscientes e ser mais gratos, porque toda vez que vem uma caravana aqui, é Deus que está mandando para nos ajudar, irmão. Eu estou mentindo? Deus está mandando eles aqui para abençoar o povoado, mas também para abençoar a base missionária. Amém? Toda a próxima vez, pastor, por que tem visita lá em casa? Porque é almoço, é isso, é aquilo. Não, sabe, não custa você dar meia hora, dar abraço nas irmãs, irmãos. E eu tenho certeza, se você fizer isso, eles vão embora, já estão gratos por estar aqui, né? Eles vão embora mais abençoados ainda. E outra disponibilização o grupo saiu para evangelizar, pelo menos 3, 4 que faz parte, saem junto, irmão. Alex trouxe 3 caravanas, pastor Arlindo trouxe uma, um crente daqui se misturar com eles e sair. Sair junto de casa em casa. Isso também é falha dos irmãos. Porque eles mesmos podem assim, mas cadê os irmãos lá da base? Tem um aqui com nós. Amém? Então na próxima caravana, né? Vamos ajudar com eles. E aí o grupo até aumenta. Amém? Aí você estava lá no ônibus, lá vendendo a cocadinha dela e também abraçando todo mundo e fez a parte dela. Amém? João capítulo 12. João capítulo 12. Oh, glória. Uma palavra para você. No Natal, nascimento de Jesus.
Era para o crente, para o católico, para o espírito, tudo ir buscar Deus. Aí todo mundo lembra do Papai Noel, todo mundo vai para as lojas comprar presente, ganhar presente, dar presente, ganhar presente, a gente faz até dívidas comprando presente. Aí tem aqueles que não recebem presente, fica com raiva até do familiar, porque soube que fulano ganhou, Betão ganhou e ele não ganhou. Aí quando chega na Páscoa, o que é a Páscoa? Na realidade, nós cristãos não comemoramos Páscoa. Páscoa é para os judeus, irmãos. Amém? Páscoa é passagem, ou passando por cima. Quando o povo estava para sair do Egito, da escravidão, Deus falou para Moisés, cada família pega um cordeiro, sacrifica o cordeiro, passa o sangue na vega da porta, ou no umbral da porta. É isso aqui, Tá vendo? Passa o sangue, porque a morte vai descer no Egito. Mas onde tiver a marca do sangue, a morte não vai entrar, a morte não vai tocar. E Deus mandou o quê? Mandou matar uma vaca, um boi, um cabrito? Não, um cordeiro. Porque aquele cordeiro já representava, Larissa, Jesus. E João Batista estava batizando à beira do Rio Jordão. Aí quem é que veio ao encontro dele? Jesus. Olha as palavras de João. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, quer dizer, do homem. Jesus é o Cordeiro de Deus. Uma vez Deus falou para Abraão, pega teu filho, está lá em Gênesis capítulo 22. Se eu não me engano, versículo 4 em diante. Pega o teu filho, leva para um lugar que eu vou te mostrar, e lá você vai sacrificar, quer dizer, você vai matar teu filho. Não. E Abraão não falou nada para a mulher dele, disse que a pessoa, se a mulher descobre, que briga que ia ser, que Deus assassina esse, que dá um filho e manda matar. Tem provação que você passa, você não entende. Provação não é para reclamar, para murmurar. Às vezes, numa provação, Deus está testando você para ver onde vai com a obediência a tua fé, irmão. Abraão estava sendo o quê? Testado. Repete comigo. Testado. Pega teu filho, leva, eu vou te mostrar. E ele levou. No pé do monte, ele disse para os seus empregados, fica aqui com os jumentos, porque eu vou subir, eu estou indo ali com meu filho. Ele falou que ia matar o filho? Não, eu estou indo adorar a Deus. Imagina o coração dele como que estava. Ele sabia o que ia acontecer, o filho não sabia, os empregados não sabiam. Imagina o coração dele, mesmo assim obedecendo. Aí, meu amado, ele libera uma palavra e diz, eu estou indo adorar a Deus, mas nós vamos voltar. Repete comigo. Nós vamos voltar. Isso é uma palavra o quê? Profética. Amém? Profética. É quando você libera no mundo espiritual algo sobrenatural sobre a tua vida. Ele não sabia, o que Deus estava preparando, apenas estava obedecendo. Nós vamos ali adorar a Deus, mas daqui a pouco nós vamos de volta. Aí o altar já estava de pé, a lenha ele levou, no jumento, no jequinho, ele levou as lenhas. Aí o filho todo alegre chega e diz, papai, aqui está a lenha, já estava no altar a lenha. Papai, aqui está a lenha, aqui também está o fogo,
Eles amarrou o filho, pegou o cordeiro e colocou em cima daquele altar. E aquele cordeiro morreu no lugar do filho. O cordeiro morreu no meu lugar. O cordeiro morreu no teu lugar. Porque aquele cordeiro que Deus proveu já representava Jesus Cristo, nosso Senhor. Não entende, irmão? Semana Santa, torta, ovo de chocolate, coelho de chocolate, não pode comer peixe, mas pode encher a cara de... Não pode comer peixe, mas pode encher a cara de cachaça. Não dá para entender isso? O que é pior? Ou comer peixe, comer carne. Não pode comer carne, mas pode beber cachaça. Não dá para entender. O que é mais pecado? Comer carne ou beber cachaça? Beber a cachaça. E ainda tem uns que dizem que está fechando o corpo não está abrindo o corpo do Satanás. Você só fecha o corpo quando você aceita Jesus como teu Salvador. Aí Jesus entra na tua vida, o teu corpo fechou, o diabo não entra mais. Mas se você não fizer isso, o corpo está aberto. É a cachaça vai abrir mais porta para o diabo entrar. Mas vamos chegar na mensagem. Está gostoso, irmãos? Só para vocês entenderem. Então, irmãos, Deus, olha só, a Páscoa é para os judeus. 430 anos na escravidão. Deus levanta Moisés. Aí vocês conhecem a história que vem as pragas. Aí, por último, Deus já falou: olha, mata o cordeiro, passa o sangue na vega da porta. A morte vai descer no Egito. E desceu. À noite, depois de meia-noite, se ouvia gritos. Os primogênitos dos egípcios morreram, até os animais, os primogênitos dos animais morreram. Mas até na casa dos hebreus, o povo estava dando glória, estava cantando: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. E quando o dia amanhecer, não tinha um filho de Deus morto, a morte passou e nem olhou para a casa deles. Quando você abre o teu coração para Jesus fazer morada, você tem a marca do sangue, você é comprado, lavado e remido pelo aquele sangue que foi derramado na cruz. Você sabia que você não vê, mas o diabo vê? Um dia que tiver alguém manifestado no junto, capeta com o diabo, você sabia que o diabo ele olha e fala assim: eu tenho raiva daquela ali, eu tenho raiva daquele ali. Aí olha assim, porque está vendo o sangue de você, tem marca do sangue na tua vida. Ele sabe que você ele não toca, você é marcado, aleluia, você é marcado. Você não está vendo uma marca atrás de você. Aí ele tem raiva, ele tem ódio, porque não pode tocar, irmãos. E a gente olhando para o outro não vê nada, mas o diabo vê. Ele sabe. Amém? Aí, irmãos, Deus ele deu uma ordem. Deus não falou assim para os hebreus, não é para nós não. Deus não falou para os hebreus: quando vocês saírem, faz muqueca de peixe, come peixe frito, come peixe empanado, come torta. Deus não falou isso. Aquele cordeiro que eles mataram e passaram o sangue na vega da porta, Deus falou assim: ó, depois que vocês passarem o sangue na vega da porta, vocês vão pegar o cordeiro e vão assar na brasa. E como que é pecado comer carne na Semana Santa, irmão? Se a Bíblia diz que é para comer carne assada na brasa, se você fizesse um churrasco essa semana na sua casa, você não estaria pecando não, você está fazendo o que a Bíblia ensina. Aí tem um povo que não lê Bíblia, não conhece a história, vive debaixo de tradição. É porque meu avô, minha avó, meu bisavó, tradição não é Bíblia, irmãos. Nós temos que obedecer isso aqui, é a palavra de Deus. Pega o cordeiro, e é para comer e não deixar sobrar. Amém? Não deixe sobrar não. Pega o cordeiro, divide. Mas coma, não deixe sobrar nada. Coma o cordeiro assado na brasa com ervas amargas. O cordeiro representa Jesus. O sangue é o sangue de Jesus, passava o sangue na vega das portas. O Egito representa
Aí Abraão, quando vira, o cordeiro está lá. O que aconteceu depois? Antes de subir, o que ele disse? Eu estou indo ali adorar a Deus, mas nós, não falou eu, ele falou, mas nós vamos retornar. Quando ele diz Deus proverá o cordeiro, Deus proveu o cordeiro. Mas quando ele está descendo de volta com o filho, cumpriu o que ele disse antes de subir. Nós vamos subir, mas nós vamos descer. Bate palma e dá glória a Deus. Deus tem palavra para você nessa noite, aqui neste lugar. Irmãos, Jesus, ele está subindo para Jerusalém. Repete comigo, 6 dias antes da Páscoa. Mais uma vez, 6 dias antes da Páscoa. Está em João capítulo 12, a partir do versículo 1. Depois você lê em casa, para a gente aproveitar o tempo. 6 dias antes da Páscoa. Então o que é a Páscoa? É um mandamento de Deus para os hebreus, que hoje são judeus. Deus falou assim: olha, todo ano vocês vão matar um cordeiro, o mesmo ritual. Vocês vão, Páscoa, passagem, saída do Egito, passando por cima. Vocês vão fazer isso, vocês vão comemorar a Páscoa. Então até hoje, os judeus comemoram a Páscoa, comendo cordeiro assado na brasa com as ervas amargas. Mais ou menos igual ao bolo que vocês têm aqui, bem amargo. Por que a erva amarga? Porque representava as dores, o sofrimento, as angústias, as tristezas que eles passaram na escravidão. Toda vez que comia erva amarga, é para lembrar o que eles passaram lá atrás. Mas comer o cordeiro é a lembrar do livramento do sangue na porta que livrou eles da morte. Glória a Deus. Aí Jesus, subindo para comemorar a Páscoa dos judeus. Primeiro ele passa na casa de Marta e de Maria e de Lázaro. No capítulo 11, vocês conhecem a história. A primeira, quando Jesus entra em Betânia, a primeira vez, ele chega de surpresa na casa de Marta e de Maria. Eu queria que você prestasse bem atenção para você entender. A primeira vez que ele vai na casa de Marta e Maria, ele chegou lá de surpresa mesmo. E é ruim quando você chega de surpresa na casa dos outros. Aí a pessoa fica toda sem graça, até com medo da pessoa sair da sala e ir para a cozinha. Às vezes a pia está cheia de vasilha. A casa nem foi varrida ainda, assim, marido. Meu Deus, o fulano chegou aí. Aí você não vai mandar embora. Você abre a porta, não varri a sala, não passei um pano. A pia está cheia de vasilha de ontem que eu não lavei. A pessoa, você quer ficar, fica sem graça ou fica, vai. Aí você despistadamente, fica à vontade, você vai ter uma poeirinha aqui. Aí se tiver mais alguém na casa, ó, lava as vasilhas, tem que ser lava as vasilhas, com medo da pessoa levantar e ver aquela vasilhada em cima da pia. Aí vocês vão entender uma coisa, que tem pessoas que
não, vou te avisar, faz um negócio bom também. Amém? Aí ela queria fazer um lanche, fazer um almoço, mas era uma mulher para muita coisa. Como você vai limpar a casa, lavar a vasilha, limpar o banheiro, porque a visita está lá, e ao mesmo tempo botar alguma coisa no fogão, porque a visita chegou de surpresa. Está dando para entender a história? Mas Marta não aguentou, porque tem pessoas que não aguentam. Se você está na tua casa, porque tem filho que é folgado, tá? A mãe está lá se matando, você fica olhando. E até a casa que pode perguntar, nem dá. O almoço vai ser, já está demorando. Aí não vai na casa, não passa o pano, faz porcaria nenhuma. E quer comer no horário. Quer reclamar. Tem marido assim também. Eu não falo nada, se eu falar eu apoio. Quando eu olho é bravo. A hora que comigo estiver boa, eu obrigado. Amém? Aí, irmãos, a Marta, ela vai até Jesus. Ó Senhor, pede marido para me ajudar. Não é assim? Vocês já ouviram a mensagem? Senhor, eu estou toda tarefada, estou indo para lá, indo para cá. Eu imagino a suadeira dela. Essa folgada está sentada e sem fazer nada. Mas ela estava ouvindo. Aí Jesus, porque a gente pega a resposta de Jesus e tem a Marta como uma malvada. Vocês não entenderam no final quem é Marta. Aí Jesus disse, mas Marta, você está afadigada com seus afazeres. A tua irmã Maria escolheu a melhor parte, porque estava sentada ouvindo Jesus. Ela escolheu aí que pregador que prega isso aí e detona com a Marta, né? É ou não é? Porque tem gente que tem que ser igual Maria, folgada, que não quer lavar o vazio, não quer ir para casa. Tem gente que tem que ser igual Maria, pregador fala isso. Porque Marta estava tarefada, ela estava tarefada na visita lá, irmãos. E quando você tem um filho preguiçoso, uma mulher preguiçosa, um marido preguiçoso, não adianta nem você pedir ajuda, você não vai ter mesmo. Não adianta. Vai ligar, Jesus. Pede ela para levantar aí. Ela tem que me ajudar, estou fazendo tudo sozinha. Não, Marta. Você está muito atarefada, ela escolheu a melhor parte. Jesus chegou de surpresa. Aí depois tentaram matar Jesus. Jesus vai para uma cidade próxima de Betânia, onde o Lázaro morava. Aí chega a mensagem. Ó, a Marta e a Maria mandou te avisar que Lázaro está muito doente. Eles estão esperando a sua visita lá. Vocês já ouviram essa mensagem? Já preguei sobre isso aqui. Aí elas esperam Jesus para curar. Jesus não aparece. Espera Jesus para o velório, porque o cabra morreu, ele também não aparece. Lá na última hora, quem sabe ele vai aparecer. Jesus não apareceu nem para curar, nem para velar e nem para enterrar. Aí quando Jesus aparece, ele encontra com Maria, é isso? Com Maria? Fala comigo, não! Acorda, igreja! Vamos lá? Ele encontra com Maria? Maria, aquela que ficava sentada no pé de Jesus, estava dentro de casa 4 dias chorando, sem beber, sem comer, sem dormir. Ah, meu irmão, que desespero. Mas a Marta não estava lá chorando, nem sendo consolada por ninguém. Então Jesus se encontra com Marta, não com Maria. Como uma pessoa que fica aos pés de Jesus vai permitir o desespero, a angústia entrar, porque você ouviu é uma coisa, você aprender também é outra coisa, mas você guardar e viver já é outra história. Tem muita gente que senta aos pés de Jesus, ouve, e se você perguntar, não aprendeu, foi nada. Ou até aprendeu, mas não pratica aquilo que aprendeu. Aí, irmãos, lá vem Jesus e os 12. Tinha 4 dias que Lázaro estava morto.
vida. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse: mas Marta, o teu irmão vai o que, irmãos? Ressuscitar. Vamos abrir a boca da igreja, vamos lá. Seu irmão vai? Vamos melhorar. Seu irmão vai? Ressuscitar. Uma palavra bonita de Marta. Ela não sentou aos pés de Jesus. Mas uma palavra de Marta. Eu creio que tudo que tu pedes ao Pai, o Pai lhe concede. Eu creio que no último dia ele vai ressuscitar. Estava acreditando, pensando que era na ressurreição que ainda vai acontecer, que não aconteceu. Mas uma palavra linda é: eu sei que tudo que tu pedes ao Pai, ele te concede. Olha que maravilha, irmãos. Será que eu já falei isso para Jesus? Ou você já falou em momento de dificuldade: Jesus, estou aqui e eu tenho certeza que tudo que tu pediu ao Pai ao meu favor, o Pai vai conceder através de ti. Será que já fizemos isso? A Marta fez. Aí ela corre, entra dentro de casa, aí para mim, ela vai lá no ouvidinho: Maria, Maria, Jesus está aqui, Jesus está aqui. Mas não adiantou, porque tinha um monte de gente lá, aquelas mesmas que diziam: cadê o amigo de vocês? Cadê aquele que não saiu da casa de vocês? Cadê aquele tal de Jesus que faz milagre? Falando no ouvido, mas quando ela levantou e saiu, a turma saiu atrás. Aí Jesus perguntou: vocês colocaram onde o morto? Jesus sabia que estava enterrado. Mas tem coisa que ele quer ouvir na sua boca. Vocês colocaram onde? Aí levaram Jesus para um lugar. E Jesus disse para Marta: disse, Marta, eu sou a ressurreição e também eu sou a vida. E todo aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Bate palmas, irmão. Maravilha, as palavras de Jesus: todo aquele que crê em mim. Ele já estava falando daqueles que estão lá sepultados, mas que tem o nome no livro da vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que esteja lá no sepulcro enterrado, todo aquele que crê em mim lá não vai ficar. Todo aquele que crê em mim vai ressuscitar. E ele disse: você crê nisso, Marta? Aí Jesus vai lá no cemitério, ele só dá uma ordem: Lázaro sai vivo para fora. Aí Jesus vai embora, ressuscitou Lázaro. A notícia espalhou a Bíblia. Você já imaginou? Você está no velório que tem de primeira, de repente o defunto levanta e sai correndo do caixão. Não é só a primeira não, ainda mais hoje, né, pro WhatsApp. Rapaz, isso vai espalhar. Vai ter gente até em outro país, não, tem um povoado chamado primeira, o defunto sai dentro do caixão correndo. E se alguém filmar, então, meu Deus. Só que o povo, em vez de agradecer a Deus, sabe o que eles queriam fazer? Matar Lázaro. O homem já tinha morrido, tinha sido ressuscitado. Mas os religiosos queriam matar Lázaro. Vocês sabiam disso? Quando Jesus ele decide subir para Jerusalém para celebrar a Páscoa, aonde que ele vai passar? Nós falamos no começo, na casa de quem? De Marta, Maria e Lázaro. Só que ele não chegou de surpresa como da primeira vez. Havia uma grande mesa, sentou Jesus, sentou os discípulos, os convidados da família também estavam lá, os curiosos que descobriram que Jesus estava na cidade também foram para lá. E do lado de Jesus, quem estava sentado do lado de Jesus? Repete comigo em voz alta: Lázaro, aquele
comprar um perfume que custa um salário mínimo de 1.500 contos. Eu sei que esse perfume é muito mais caro. Mas naquela época era um ano de salário, ela quebrou nos pés de Jesus, enxugou os pés dele com os cabelos. Aí Judas, ele disse para Jesus: para que esse desperdício? Podia ter pegado esse perfume, vendido ele e dado dinheiro para os pobres. Que nada, irmãos. Ele era o tesoureiro de Jesus, mas Jesus não via a cor do dinheiro. Ele, tudo que vinha, tanto que ele vendeu Jesus por moedas de prata. Um homem que viu milagres grandes acontecer, traiu Jesus por moedas de prata. Marcos 14, 21. Jesus assentado à mesa, depois de celebrar a Páscoa, ele diz: na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito, mas ai daquele que traiu o Filho do Homem. Ele está falando com Judas, porque quando Jesus leva a mão ao pão, Judas leva junto. E Jesus disse: nessa mesa, junto conosco, tem um traidor. Aí um vira para Jesus: Pedro, será eu, Senhor? Tiago, será eu, Senhor? Os discípulos, será eu? Mas o traidor não abriu a boca, ele levantou da mesa e saiu para vender Jesus, porque já estava tudo no esquema. A palavra aí na Bíblia é palavra de dor, irmãos. Toda vez que você lê a palavra aí na Bíblia é dor, é julgamento, é juízo. Aí Jesus está lá, Jesus está assentado aonde? Sentado à mesa. Quem é que estava do lado de Jesus? Vamos falar com o irmão, acorda. Vamos lá? Quem estava sentado com Jesus? Lázaro. Quem é que estava na cozinha? Menina, do começo da história. Quem estava na cozinha? Marta. Vamos lá, igreja. Marta, vamos lá. Marta estava na cozinha. Lázaro estava sentado lá de Jesus. Maria de novo onde? Nos pés. Mas a Marta estava na cozinha. Eu não sei se vocês já passaram, eu creio que já passaram. Alguém liga e diz: domingo eu estou indo passar o domingo aí com você. Aí, isso foi uma sexta. No sábado você já está correndo atrás. É batata, é quiabo, é frango, é giló, é isso, é tudo. Está vindo fulano, está libertando, ciclano vai trazer a família. Aí você fica doidinho. Se não tiver dinheiro, pegar emprestado ou usar o cartão para comprar. Porque você não quer fazer feio. Eu não vou dar ovo frito. Eu amo ovo frito, ovo, pão é uma delícia. Mas não vou dar ovo frito para visita, não é assim, meu irmão? Vou fazer um frango, uma carne, um churrasco. Mas enfim, irmãos. Então Marta sabia que Jesus, indo para Jerusalém, ia passar com os discípulos na casa. Sabia que também tinha convidados. Você imagina aquela mulher acordando, a Bíblia não disse não, eu imaginando. A mulher acordando 5 horas da manhã
Pedro. Aí você chega para ele: ô meu irmão Pedro. Irmão Pedro não, hein? Eu sou pastor Pedro. Não é assim? Você é do inferno, está cheio de pastor também, irmão. Você já acha que pastor não vai para o inferno, não? Vai. Aí o camarada, irmãos, uma coisa linda que eu acho aqui em Marcos, você está entendendo agora a mensagem? Dá para entender? Porque quem vê aquela história lá de Marta, Jesus dizendo, ela escolheu a melhor parte. Mas se não fosse Marta, Jesus ia ter um lanchinho? Jesus ia comer alguma coisa naquele dia? Quase ficou sentado no pé dele, ouvindo ele. Jesus, ele entrou de barriga vazia, entrou com fome e ia sair com fome. A outra poderia até estar sentada ouvindo, mas não fez nada. Então tem gente que vem à igreja, lê a Bíblia, senta aos pés, mas não faz nada, nunca está à disposição. Deus lhe está à procura de servo. A Marta, ela preparou, mas a Marta também levou a mesa para servir aquele que estava à mesa. Aí o que me chama a atenção é que um dia falaram assim para Jesus: quem vai ser o maior lá no reino? Quem vai ser o maior? Jesus falou assim: aquele que for menor aqui é que vai ser o maior lá. Jesus disse assim: maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. Deu para aprender, irmãos? Maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. Então eu quero perguntar uma coisa para vocês, sem ser Jesus, porque ele é grande de tudo. Quem foi a maior pessoa nessa história, irmãos? Hã? Não foi Pedro, não? Foi Lázaro, não? Porque o povo foi para ver Jesus e para ver Lázaro. Lázaro era da casa, Maria era da casa. Enquanto a Marta estava preparando, a Maria deveria chegar: ô Marta, minha irmã, eu posso ajudar em alguma coisa? Marta, a comida já está pronta, deixa eu levar os pratos para a mesa, deixa eu levar os talheres para a mesa. Lázaro não levantou para oferecer ajuda, a Marta não ajudou em nada. A Marta, ela preparou, mas ela também foi seguida na Bíblia. Se você ler o resto da história, está na Bíblia. Tem coisas, irmãos, é só parar para pensar. Meu Deus, a minha irmã está para lá, para cá, eu vou ajudar a catar um feijão, eu vou ajudar a botar um arroz no fogo. Depois que estava tudo preparado, olha, Marta, enquanto você acaba de fazer a salada aí, eu já vou botando os pratos na mesa. Ou o próprio Lázaro dizer: Marta, essas panelas são pesadas, porque tem lugar que bota a panela em cima da mesa. Marta precisa de ajuda. Lázaro não perguntou se Marta precisava de ajuda. Maria não perguntou, estava Lázaro sentado lá de Jesus. Ele é o cara, ele ressuscitou. Eu estava um pouco estragado lá no cemitério, ele foi. Ele é o cara, esse aqui é meu Jesus. A Maria do outro lado, passando o cabelo no pé de Jesus, porque encheu o pé dele de perfume. E a Marta se matando na cozinha, a Marta toda fedendo a alho, castigando a cebola, e chega na mesa e começa a servir. Ela prepara e ela serve. Então maior não é aquele que é servido, maior é aquele que serve. Isso vai servir de exemplo para todos nós. Quer ser grande, seja pequeno primeiro. Quanto maior o cargo, menor você tem que ser. É muito difícil alguém aqui no povoado me chamar de pastor Isaías, é muito difícil. Às vezes criança na rua: ei pastor! E gosta do café da manhã que a gente faz, vamos pro pirulito do outro lado. Eu não posso sentar aqui que já sai correndo atrás de mim. Pastor, vai ter café da manhã, pastor! Mas adulto? Eu já tenho membro aqui batizado aqui. É difícil ter alguém me chamar
você não servir para servir. Porque reino de Deus, eu vou lá na igreja, tem pessoas, quer dizer, eu vou lá na igreja porque eu estou precisando de um milagre. Ele vem o quê? Para Deus servir ele. Ele não vem para servir a Deus. Eu vou lá porque eu preciso da vitória de Deus. Eu vou lá porque eu preciso de um milagre de Deus. Tudo bem, exercendo a fé. Mas recebe um milagre e some, desaparece. Quer dizer, tem gente que só procura Deus quando precisa de Deus. Ele quer Deus para servir Ele, mas ele não está disposto a servir a Deus. Porque para servir você tem que renunciar a muitas coisas. Tem gente que não quer renunciar para servir. Amém? E deixar de lado muitas coisas. Então, irmãos, a hora que vocês vêm para o culto, e se não chamar de pastor, não, é irmão Isaías mesmo. Irmão Isaías. Ô, meu irmão, eu sou irmão mesmo. Irmão Isaías. A se chamar de pastor, só Não, chama quem quiser. Eu, Isaías, eu não ligo para essas coisas. Eu não me sinto ofendido. Porque não é o título que vai me fazer ser o que eu tenho que ser conforme a palavra. Porque eu estou querendo dizer que tem pessoas arrogantes. Você chegar e falar, ô fulano, eu não sou fulano, eu sou pastor. E aí enche a boca para falar. Pode me chamar de irmão, ou de Isaías, não estou nem aí. Eu fui pregar numa festividade. O irmão falou assim, está conosco o diácono Isaías, vai ser o preletor da noite. Aí quando foram passar a palavra dele, que era o começo de louvor, aí o pastor, irmãos, o obreiro aqui errou, não é o diácono Isaías não, é o pastor Isaías. Aí o diácono ficou sem graça. Aí quando eu peguei o microfone, não pastor, ele acertou. Diácono é aquele que serve. Eu sou diácono, porque Deus me chamou para servir, não me chamou para ser servido. Ele não fez porque ele quis, ele fez porque Deus botou na boca dele. O Senhor usou ele para me chamar de servo diante da igreja, e vocês não entenderam. Amém? Uma igreja, não vou falar o nome aqui, porque o pastor é muito conhecido, a igreja grande. Preguei várias vezes naquela igreja. Aí um dia, quando acabou o culto, eu fui me despedir dele. Eu falei assim, irmão fulano, eu já estou indo. Olha, vou dar um exemplo aqui de novo. Ô irmão Paulo, eu já estou indo. Ele virou para mim, irmão Paulo, não, eu sou pastor da igreja. Eu fiquei todo sem graça. Eu falei, ô meu irmão, desculpa aí. Aí de novo, rapaz, pastor, eu sou pastor da igreja. Aí dias depois eu encontrei um auxiliar dele na rua. Ele encostou em mim e disse, rapaz, eu acho que você não prega lá na igreja sério, mas não, nem nas congregações. Eu falei assim, por quê? Eu aqui naquele dia, 9 almas aceitou Jesus. 2 caíram endemoniadas, os demônios saíram. Aí eu falei assim, mas por que eu não prego mais lá na sede na congregação? Não, porque você chamou o pastor fulano na frente dos obreiros, mas em vez de você falar pastor, você chamou ele pelo nome. Você não é o nome dele esse, não? Você é, mas ele é pastor. Agora, se você trouxe o recado, não é recado para mim. Você fala para ele ser mais humilde, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que é humilde. Outra coisa, fala para ele tomar cuidado, porque primeiro que a igreja não é dele. Porque o recado é, você não prega mais na igreja aquele pastor. Fala para ele que a igreja não é dele, é de Jesus. Se prega tomar cuidado, porque o inferno está cheio de pastor igual a ele. Então não dá para entender, irmãos. Igual me convidaram. Ô pastor Isaías, vai ter uma reunião em tal lugar. Eu queria levar você para apresentar para o apóstolo fulano de tal, para você ser consagrado apóstolo. Se não, meu irmão, deixa o pastor aqui, deixa quieto. Porque biblicamente falando, o último apóstolo foi o apóstolo Paulo. Apóstolo é aquele que viu Jesus.
Amém? Paulo não andou com Jesus, mas ele viu Jesus, então que ficou até cego. Depois que ele se converteu, mais de 10 anos na Arábia Saudita, aprendendo com o Senhor, não foi com os apóstolos. Então o último apóstolo foi Paulo. Aí virou moda, hoje tem apóstolo rei. Vocês sabiam disso? Que tem um apóstolo rei, tem apóstolo rei, tem apóstolo isso, apóstolo aquilo. Tem uns que já botou até trono em cima do altar. É o Deus da terra. Eu não ligo, pode me chamar de diácono, irmão Isaías, presbítero Isaías. Eu não ligo. Porque o que está escrito aqui na minha testa não é título que eu recebi de homens. O que tem que estar escrito na minha testa é salvo, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Para encerrar, fala da palma. Eita glória! Aí tem aqueles, tem uns, você sabia, Fábio, que teve um que estava bravo, ele falou assim, rapaz, me convidaram aí para um evento, aí botou lá fulano, Bertano e Ciclano no cartaz. Você acredita que não me botaram no cartaz? Então levanta essa cara sua, rapaz. Você está indo para fazer a obra de Deus? Você está indo para levar a palavra? Ou você está indo para aparecer? Assim, quem quer aparecer, compra um narizinho de palhaço e bota na cara, irmãos. Mas não é verdade? Ele falou que não ia, menino, no evento, porque o nome dele não estava no cartaz. Eu falei para ele tomar cuidado, porque de repente nem no livro da vida está. Está entendendo o tipo de crise que a gente está tendo no dia de hoje, irmãos? A maioria quer aparecer, irmãos. Nós fomos chamados para servir. Não importa o grau, não importa a posição. Camarada que incha peito com esses galos bravos, que você vê na roça que galo bravo que incha peito para querer bater nos outros. Porque eu sou, porque eu faço, ninguém é nada. Eu estou pregando aqui hoje, mas amanhã você pode estar no meu velório. Nós somos pó, nós somos cinza, nós não somos nada. Se somos alguma coisa, é porque a graça de Deus está sobre as nossas vidas. Fui pregar numa igreja. Aí o pastor, eu fiquei embaixo com o pastor José Carlos, o pastor Júnior, que sempre veio aqui na base. Aí eu me assentei na parte de baixo. Aí veio um obreiro, uma igreja bem grande. Aí o obreiro passou na chuva e não pegou, tá? Eu de baixo eu contei 28 obreiros. Quantos obreiros? 28 em cima do altar. Eles chegavam, já pegaram e... Aí daqui a pouco veio outro obreiro. O pastor precisa para você voltar. Não fala para ele, ele vai botar debaixo do ar-condicionado, geladinho. Aquele um monte de outro barbado em cima do altar, o calor da... Então deixa quietinho aqui. Aí quando chegou a me passar a palavra para mim, eu falei assim, irmãos, eu não vim para o altar, não é porque eu estou em pecado não, porque o povo imagina isso. Me convidaram 2 vezes para vir para o altar. Eu não vim para o altar, não é porque eu estou em pecado. É porque eu penso de um jeito, que o lugar de obreiro é no meio do povo sentado. Altar para quem vai abrir culto, altar é quem vai pregar. Aí fica um altar florido de homens, que quando o pastor convida para ir fazer uma visita, eles não aparecem. Convida para o culto de oração, eles não aparecem. Convida para o evangelismo, eles não aparecem. Mas gosta do altar, já chega subindo para o altar. Então eu prefiro, irmãos, ficar sentado no meio do povo. Porque o altar é para quem abre culto, e é para quem vai pregar a palavra de Deus. Para que botar um monte de homens no altar? E é costume da Assembleia de Deus fazer isso. E a maioria daquela rega de homens que está no altar não serve. Foram chamados para servir, mas não serve, não presta para nada. Tem que aprender com Marta. Marta, ela não
Deus. Se errar, canta de novo. Não pede perdão para a igreja. Aí tem uns que tem uma voz até boa. Tem uns que parece estar com a cara rachada. Aí fica com vergonha porque cantar minha voz é horrível. Não, a sua voz pode ser horrível para quem está te ouvindo. Mas para aquele que está te ouvindo, e se você está fazendo de coração, o importante não é a igreja receber, o importante é o teu Deus receber a oração, a adoração que está sendo na tua boca. Porque tem gente às vezes que deixa, eu não vou cantar não, porque minha voz é muito ruim, mas não é para a igreja, é para Deus. Não importa o que os outros vão falar. De repente o irmãzinho canta errado, fala errado. Aí alguém vai abaixar a cabeça e vai rir. Vai rir primeiro, porque não aprendeu a servir. Vai rir porque esqueceu que está dentro da casa de Deus, que tudo que é feito aqui não é para você, não é para mim. Tudo aqui é para Ele, toda a glória é para Ele, toda a honra é para Ele, tudo é feito para Ele. É por isso que é importante estar no culto. Não é fazer julgamento não. Hoje eu andei passando de carro para lá, e aí tem pessoas que nem veem, né? Só passou, eu fui embora com a caravana, quebrou a cara, eu estou aqui. Tem crente que só vem quando o pastor está aqui, irmão. Está seguindo a pastor Mateus. Não, o pastor desceu, mas eu fui chamado para seguir. Vou estar lá do lado das irmãs, o que elas precisar, né? Eu não conheço nada de Bíblia, mas pelo menos versículo eu vou ler. Não entendo nada de louvor, mas o hino da harpa me é arrastado, mas eu vou cantar. Se não cantar aqui na frente, canta sentado aí. É alegria, irmãos. A mensagem de hoje é esta: alegria de servir. Sabe por quê? Para nós encerrar, hoje é domingo. A Páscoa, como eu disse, é para os judeus. Judeus celebram a Páscoa. Nós, cristãos, Jesus ele celebrou a Páscoa, mas a Páscoa para os cristãos acabou ali, porque ele pegou o pão e disse: isso aqui é o meu corpo. Ele pegou o cálice: isso aqui é o meu sangue, é o sangue de uma nova aliança. Ele não disse todas as vezes vocês vão celebrar a Páscoa, ele disse todas as vezes que vocês comerem do pão e beber do cálice, vocês vão lembrar da minha morte, da minha ressurreição e do propósito para o qual eu vim aqui. Então nós não guardamos Páscoa. Jesus celebrou a última Páscoa, mas celebrou também a primeira ceia. A igreja continua, inclusive até da ceia. Hoje acabei de escrever, mas não vamos participar da ceia, que é batizado, amém? Então, irmãos, Jesus, ele celebrou a primeira ceia. A igreja continuou celebrando a ceia, porque ele diz: quando você comendo o pão, bebendo o cálice, você vai lembrar do meu sofrimento, você vai lembrar da minha morte. A prova que você passa é quando você vai lembrar da cruz. Essa prova não é nada. Quando você olhar para a cruz, isso que você chama de sofrimento não é nada, de tristeza, isso não é nada relacionado àquilo que ele passou por nós. Então, todas as vezes que houver a Páscoa dos judeus, não é ovo, não é torta, não é peixe, tem que ficar correndo atrás dessas coisas. Pastor, é pecado comer ovo da Páscoa? Se você comer como um alimento qualquer, não tem pecado nenhum, não. Uma tradição. Você não pode usar isso como idolatria. Agora, se você vai comer peixe ou vai comer carne, porque a Bíblia diz que você tem que comer, e se tem para comer, apenas agradeça a Deus. Se é carne, se é peixe, se é ovo, agradeça a Deus, só isso. Ah, não pode comer carne por causa do sangue, mas passa uma noite enchendo a cara de cachaça, de cerveja, dançando forró, ouvindo música profana, cheia de palavrão, que às vezes até desrespeita as famílias. Isso pode, na Semana Santa. Eu Isaías, eu acho o seguinte: se é uma semana que Jesus apanhou, carregou cruz, levou o prego nos pés na mão, para que beber, irmão?
Mas o povo não se esquece. A igreja peca mais. Você sabia que chama mais a ira de Deus ainda? Você já pensou, Deus lá em cima do céu, chega a Páscoa, que na realidade é a lembrar da morte, não é para comemorar, é para lembrar a morte de Cristo. Aí Deus lá no céu olhando, o povo dançando forró, falando palavrão, enchendo a cara de cachaça, enchendo a cara de cerveja, não vão numa igreja, nem na católica rezar, nem na crente orar. Aí fica cheio de mimimi. É porque comer carne, que pecado não. Pecado é ficar fazendo isso que as pessoas fazem. Natal é o nascimento de Jesus. Quem é que lembra de Jesus no Natal? Fica aquela correria, compra presente, quer dar presente, quer ganhar presente. O povo lembra mais de Papai Noel que de Jesus. Você vai assistir televisão, só fala de ovo da Páscoa, coelho da Páscoa. Eu não vi esse dia ninguém falar de Jesus. Que Jesus morreu, sofreu. Você só quer falar em chocolate, irmãos. Aí no Natal, a mesma coisa, você não vê na televisão falar do nascimento de Jesus. É Papai Noel daqui, Papai Noel de lá, é que o Papai Noel vai descer de helicóptero, as famílias levam os filhos para sentar no colo do trem barbudo para tirar foto, e Jesus nada. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Jesus se voltar logo mesmo, irmãos. Porque cada dia o negócio vai ficar pior. Mas vamos encerrar. Os irmãos têm que levantar de madrugada para trabalhar alguns, né? Agora o tema da mensagem fala assim: seja como Marta. Prepara. E sirva. Mais uma vez. Prepara e sirva. Prepara e sirva. Se você canta, prepara o melhor louvor. Quando você estiver cantando, sirva. Você vê que quando é um louvor que Deus recebe, apesar que todo louvor que vem do coração Deus recebe, irmãos, por mais simples que seja, se pelo menos um estiver chorando, não é dor de barriga, não, é o Espírito de Deus tocando. Isso é maravilhoso. Filhinha, volta a cantar com o Bebeque. Vanessa, prepara o seu. Canta do jeito que você cantar. Nem da harpa é cor maravilhoso. Canta e da harpa, canta. Porque tem louvor você não sabe. De repente entra uma pessoa querendo se matar, uma pessoa desesperada. Um louvor, irmão, liberta. O demônio entrava em Saul começava a quebrar tudo. Daqui a pouco Davi pegava a sua harpa e começava a tocar e cantar. O capeta caía. Não disse negócio, sai, Satanás, no nome de Jesus. O diabo ia embora só de Davi tocar a harpa e fazer a adoração a Deus, porque o louvor liberta. É por isso que quem é crente não pode ficar ouvindo música do mundo, não, irmãos. Porque quando você ouve música do mundo, você está abrindo uma porta para o diabo entrar na sua vida. Ah, mas é linda, não tem nada a ver. Tem a ver se o que é do diabo, o que é de Deus, é de Deus. Aí não consegue firmar, desvia, volta, porque não aprendeu que Deus não divide a glória dele com ninguém. Ouça louvor espiritual, entra no YouTube, procura os pregadores, vai ouvir mensagem para alimentar a tua alma. Ah, eu sou crente, mas não gosto de chicãozinho chororó. Tira isso da vida de vocês, irmãos. Levantou a mão para servir a Deus, o que é do mundo é passado. Ah, meu pastor, é uma música romântica que só fala da roça. Não, toda música secular que não tem nada a ver com Deus, tira da sua vida. Hoje nós temos muitos crentes desviados que começou a se desviar, está na igreja. Aí é o primeiro passo para o mundo, música, principalmente de dormir, filho. Bota lá, aí está ouvindo aquelas músicas do mundo, aí o diabo começa a entrar, vai no coração, daqui a pouco não quer mais nada com a igreja.
Porque Jesus, ele bate e pergunta: eu posso entrar? O diabo não. Você já viu? Na Igreja tem muito disso, né? Tem aquelas lojas de mercado, se levanta as portas. Qualquer brechinho que vê, o camarada vai com o pé de cabra, levanta a porta e rouba tudo que está lá dentro. A porta está fechada. Algumas se caminhado, mas o pé de cabra, às vezes aproveita uma brechinha, assim, irmão. Uma brechinha, o pé de cabra não pedaço, uma chave de fenda. Se tiver uma brechinha, o cara mete a chave de fenda ali, vai abrindo, levantou a porta. E o diabo anda aí com seus pés de cabra, com sua chave de fenda, só procurando alguém que tem uma brechinha para ele arrombar e entrar e fazer a festa. E Jesus é educado. Ficamos de pé. Louvado seja Deus. Por eu dar, vai ter muita gente aí que não está mais entre nós por não tem nada a ver, né? Mas tem a ver sim. Quem é de Deus é de Deus. E Deus não divide. Bota isso no teu coração. Deus não divide a glória dele com ninguém. Inclusive a amizade, irmão. Não é que você vai ter amigos que não é crente. Tudo bem. Mas você tem que ser o último das trevas. Aí a pessoa arruma amigos que não é crente. Aí começa a ouvir coisas daquelas pessoas que não é crente. Quer dizer, a pessoa mesmo fala, não é Deus, mas ouve tanta besteira, tanta porqueira. E o cabelo ali só dançando, fazendo a festa, aproveitando o momento de entrar. Então não existe aquele que saiu da presença de Deus por fraqueza. Saiu porque deu legalidade. Saiu porque abriu brecha para Satanás. E Jesus, ele é claro, seja fiel até o fim. O que é ser fiel até o fim? É permanecer na fé, é não se vender, é não se trocar. O que você foi lá atrás, você não pode voltar a ser mais não. Você tem que ser diferente, tem que ser nova criação. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Irmã Maria, Deus abençoe a todos. Nós estamos orando pela bênção apostólica. Aprenderam hoje?